Olá meus caros, aqui é o Corvo. Volto à Montanha Russa, que é a série Chuck da Sci-Fi. Como esperado, a Montanha Russa continua subindo e descendo. Fazendo a retrospectiva, gostei bastante do primeiro episódio. Não gostei do segundo, voltei a gostar do terceiro, para ficar bastante desapontado no quarto. Aqui no quinto, a coisa volta a ter uma ascendência. Embora eu não esteja seguro mais de que haverá um contínuo em termos positivos em relação à série. Já espero que o sexto episódio novamente vai dar uma caída. E basicamente eu tenho pontuado isto. A inconstância, a inconsistência, que de certo modo tem sido o principal problema da série de TV até aqui. Mas enfim. Quinto episódio, e um episódio que novamente me deixa com uma boa impressão. Embora tenha alguns probleminhas aqui e acolá, algumas coisas as quais eu também achei, considerei, avaliei como superficiais, assim como em episódios anteriores, mas aqui há um boost de qualidade em relação a um aspecto que eu vinha cobrando há um bom tempo, que se refere à questão da dramatização. Desenvolver personagens, criar de fato uma trama que envolva-os emocionalmente, que eles possam expressar mais continuamente seus sentimentos, que não haja tanta velocidade ou tanta necessidade de criar um fato novo. O quinto episódio não faz isso, embora ele introduza antigos personagens e traga fantasmas do passado. Mas avançar narrativamente muito rápido, atropelar etapas, é algo que o episódio não faz. É algo que neste episódio o texto do Mancini não apresenta tanto. Esta ânsia, esta impaciência e necessidade maluca de estar sempre avançando e inserindo elementos. Os novos elementos aqui, que na verdade se traduzem no reaparecimento de personagens como Tiffany e Nika, claro, Jennifer Tilly e Fiona Dourif, não atrapalham, digamos, a ordem das coisas, o espaço, o ambiente onde a dramaturgia está sendo construída. Elas aparecem, têm um aparecimento muito notório, principalmente no que diz respeito a Fiona Dourif, já vou falar dela daqui a pouquinho. Mas isso não atrapalha que uma dramatização seja feita com os demais personagens, com o elenco teen da série, mais especificamente, entre os três principais até o momento. Já que o Junior, ele neste episódio aparenta que vai ter uma participação mais no âmbito do antagonismo, talvez nos próximos, por causa da não aceitabilidade da aproximação de Lexi com Devon e Jake. Mas enfim, os três principais, até então aqueles que conhecem o boneco e suas características sobrenaturais, tiveram um maior enfoque e a reaproximação dos seus sentimentos, das suas dinâmicas com o público que assiste. Aqui, realmente, nós percebemos um acento maior nesses quesitos. Algo que eu reclamava, pedia, e aqui o Dom Mancini está fazendo. A maneira como ele faz, se é boa ou ruim, é questionável, mas não posso reclamar agora, desde que o mínimo que é dramatizar, escrever um texto dramático onde nós possamos sentir personagens, isso agora, neste episódio aqui ele fez. Aqui temos contato maior com Jake e Devon, principalmente, porque a relação deles dá um salto, a relação, no caso amorosa, inclusive. É claro que há ali um êxtase, uma realização, um feito atingido, o que deixa os garotos um pouco empolgados, talvez motiva-os a dar um passo adiante. Se isso será algo sólido ou não, eu não vou afirmar aqui. Eu prefiro esperar um pouquinho, sou bastante desconfiado, mas enfim, emotivamente
no âmbito da relação amorosa entre os dois, que se resumia a pequenos passos, né, para um passo para dar dois atrás, logo em seguida, eu não sei se haverá um desenvolvimento de fato, mas aqui, em virtude da euforia, da realização, ou suposta realização, como se provou no final do episódio, era bem previsível. Eles acabam avançando no quesito amoroso. Então o Don Mancini coloca enfoque nisso. Ele filma bastante a relação entre Jake e Devon, e também o modo como Alexei se insere, né? É o terceiro elemento neste trio. Na verdade, ela é o segundo elemento, né? Porque ela descobriu sobre o boneco primeiro do que o Devon, da pior forma possível. Mas como o enfoque do episódio foi amoroso, né? E é definitivamente um enfoque amoroso, porque envolve a relação entre Jake e Devon, mas também de Chuck e Tiffany, já que nos flashbacks nós acompanhamos como eles se conheceram, né? Isso coloca um enfoque amoroso neste episódio. Mesmo assim, Alexei aqui está se ajustando, ficando à vontade, digamos, dentro deste trio. O que eu não vou falar muito bem, na verdade eu vou criticar daqui a pouquinho, em virtude da superficialidade, mas eu irei dizer outras coisas mais, e não apenas reclamar nesse sentido. Enfim, em suma, fazendo uma síntese, dramatização apareceu, foi desenvolvida, personagens sendo apresentados com mais conteúdo. A Bree, mãe do Junior, por exemplo, é um personagem que tem maior espaço neste episódio. Inclusive, o roteiro nesse sentido acerta, porque ao invés de caminhar por um caminho que aparentemente era claro e previsível, né, que certamente se traduz naquela desconfiança de que ela teria um caso amoroso com outro homem, né, já que o pai do Junior, a maneira como ele trata o filho, a relação entre marido e mulher, entre os dois, né, que não é muito lá desenvolvida, não foi desenvolvida pelo Mancini, mas dá sinais, né, de ser um pouco gelada. Havia esse elemento da desconfiança, né, de que ela pudesse estar tendo um caso amoroso devido à forma como a personagem foi retratada previamente. Conversando ao telefone, às escondidas, sempre às escondidas, coisa que lá no primeiro episódio o Chuck escuta e faz, né, ela ficar constrangida no show de talentos. Mas o roteiro vai para um caminho diferente, vai para uma direção inesperada, completamente inesperada. Eu creio que é bastante difícil imaginar que as justificativas para o comportamento de Bree se traduzissem como se traduziram aqui. No fato dela não estar vendo um homem, mas sim uma psicóloga, em virtude de estar, né? Spoilers aqui nesse sentido, tá? Já avisando. Aqueles que não assistiram o episódio assistam primeiro, mas vamos lá. O fato dela estar com câncer em estágio 4, ou seja, ela está entre a vida e a morte, né? É um quadro muito grave de câncer. O filho ainda não sabe, o marido ainda não sabe. E todo o mistério rondando a personagem se refere não à traição, mas à necessidade dela de estar lidando com o fato desta finitude iminente, né? E não querer ao mesmo tempo trazer mais peso à relação familiar, que já tem se mostrado conturbada, né? Junior sob pressão, o pai o pressionando muito, cobrando muito, e tal cobrança, tal projeção que o pai faz também em relação ao garoto afeta o próprio pai. Isso também é muito visível no estresse, no desgaste, muito presente, né, neste âmbito familiar. Então a Bree os poupou. É claro que
a patologia dela, a gravidade, virá à tona em algum momento. E eu espero que, quando vier, Don Mancini dramatize, como está fazendo aqui. E não faça uma coisa abrupta e sem muito tratamento, como ele fez, por exemplo, no episódio passado, no 4º episódio. Não confio no Mancini, não confio. Dizendo respeito à minha própria experiência com ele, a tudo que ele apresentou na franquia, eu imagino que ele vai colocar os pés pelas mãos. Mas, né, não custa deixar sublinhado que seria interessante dramatizar isso, como a notícia chega, e que Bree não morra aleatoriamente sem que filho e marido saibam disso, porque isso incrementa, traz drama para a série, torna esses personagens mais humanos e não tão assim descartáveis aos nossos olhos. Enfim, a ideia da doença, da patologia de Bree foi muito boa e inseriu aquilo que eu pedia: dramaticidade. Vamos desenvolver essas personagens, vamos dar tempo para que o público sinta-as como pessoas e não apenas acessórios que servem à função do entretenimento sádico que Chuck provém a todos, certo? Então, Mancini aqui acerta com Jake Devon, embora Lexi esteja um pouco estranha nessa relação ainda, artificial, e também acerta no que diz respeito a Bree. O modo como o pai da Lexi foi chacoalhado pelo pai do Junior no episódio anterior, né? Ele deixou muito claro de que aos olhos dos outros, né, do público externo, ele é um marionete nas mãos da Michelle Cross, mãe de Lexi, prefeita. Isso também mexeu com o personagem. O pai aparentou ser mais pai, aparentou ser mais pai da Caroline, porque ele se envolve com a menina, principalmente no que diz respeito à perda do boneco que queimou, né? O Chuck, o modelo que queimou no episódio passado. Ele também sai em defesa de Lexi em algumas colocações bem duras, né? Que de fato machucam, mesmo que Lexi esteja errada, ela seja responsável por várias e várias coisas. Falas muito duras, até insensíveis, ou mesmo com intenção de machucar da sua mãe. O pai também se coloca contra essas colocações, né? Essas falas da mãe. E por fim ele também a desafia a Michelle, né? Mãe ou prefeita, você consegue realmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Essa dinâmica do casal e o pai se colocando depois das coisas que devem ter sido bastante sensíveis, né? Difíceis para ele escutar, vindo da boca do pai do Junior, essa mudança de postura também é mais um elemento que insere o quê? Dramatização, desenvolvimento de personagem. Então, tudo o que o Mancini não fez no episódio anterior, fez menos nos demais, nos primeiros da série, aqui ele fez. E eu espero que ele mantenha isso. Embora eu tenha sérias dúvidas, eu seja muito cético em relação a isso. Por quê? Porque a série tem sido montanha-russa. Sobe e desce o tempo inteiro. Ela não tem consistência. E este é o principal problema. Quando há dramatização, aparece potencial. Mas decisões estapafúrdias, ideias estapafúrdias, coisas muito aleatórias, onde não há muita preocupação em justificar ou criar plausibilidade, acabam afetando muito a série de maneira em geral. Enfim, é um potencial que nunca se atinge, mas os elementos para que este mesmo seja atingido estão aqui. O escritor, o autor, o roteirista Mancini, né, por mais que ele tenha vários e vários defeitos, que ele há muitos anos demonstra
explicita nos vários filmes que produziu, ele tem capacidade para fazer coisas interessantes, mas ele sempre coloca os pés pelas mãos. Enfim. Uma outra coisa que eu gostei neste episódio se refere aos flashbacks, porque eles tinham um padrão fotográfico, né, antigo, envelhecido, nos episódios anteriores. Aqui ele já aparenta mais cor, mais vivacidade, e não é este fator que faz destes flashbacks mais interessantes do que os anteriores. Não, os anteriores já eram, mas é essa assertividade em demarcar época. O Charles pequenininho, o Charles adolescente é outro Charles, se colocado em comparação ao adulto. O momento histórico tem outras nuances, e tentar traduzir estas nuances históricas dentro deste recorte, dentro deste flashback, é sempre muito assertivo e bom de ser feito. Então aqui o que nós vemos é o Charles Lee Ray, oitentista. E a fotografia está oitentista. Os trajes, os óculos, né, o ambiente de boate onde o Charles Lee Ray estava, o mesmo ambiente que ele iria encontrar a Tiffany, tudo está sendo retratado fotograficamente, esteticamente, de um modo oitentista. Inclusive até mesmo no envelhecimento, né, nas características, traços da filmagem. Há um filtro ali em ação, não sei se os ouvintes perceberam, mas há um filtro ali em ação. Eu gostei demais disso, retratar época do modo como a época, de fato, né, do ponto de vista cinematográfico, fotográfico. Ele fez isso com o pequeno e adolescente Charles, e fez de um modo diferente com um adulto Charles. Então, ponto positivo aqui também. O fato de agora entrarmos em contato com o Charles Lee Ray adulto também levou a Mancini a tomar uma decisão que muito me agradou, mas me agradou demais da conta, que foi o fato de fazer com que o Lee Ray fosse interpretado pela filha do Brad Dourif, que é a Fiona Dourif, a Nika. Para quem não sabe, a Fiona é filha do Brad Dourif. E desde a primeira vez que eu a vi, atuando lá no filme Curse of Chucky, para mim ficou muito clara, né, a semelhança que ela tem com o pai. Eles são muito parecidos realmente. Embora de gêneros distintos, eles são muito parecidos. Olhar para a Fiona é ver o Brad Dourif, de certo modo mais jovem, né? Claro, ela é mais bonita do que ele, né? O Dourif é meio que um ogrinho, tadinho. Ele era. Ela é mais bonita do que ele. Mas cabelo, traços faciais, forma do corpo, ela é mulher, ela é mais cheinha, né? Tem um bumbum. Mas enfim, alguns traços do corpo, perfil físico. Ela lembra muito o pai, uma versão feminina, mulher do pai, né? Então foi uma excelente sacada do Don Mancini escalá-la para interpretar o personagem que o pai interpretou lá no início dos anos 90. Muito boa sacada, porque do ponto de vista estético, né, aquilo que nós vemos, o perfil de corpo do Charles é muito parecido. Como a face dela é uma face própria, feminina, tem traços dele, mas não são o rosto dele, aí foi inserido ali, né, um tratamento por CGI. Tem, né, inclusive um tratamento forte, mas dá para perceber que é a Fiona. E como ela é filha do Brad, conhece a franquia, foi inserida também na franquia, graças, né, à fama que o pai, a autoria do pai em relação ao boneco, esses fatores, é claro que eles contribuíram. Vejam bem, eu não vou dizer aqui que a Fiona Dourif só estreou em filmes da série por causa do lobby do pai. É pai dela, ele deu um jeitinho de colocá-la no filme, como se ela não tivesse talento. Muito pelo contrário. Fiona Dourif, agora ao ser inserida na franquia, no caso,
na série, né? A franquia ela já está há muito tempo. Mas agora, ao ser inserida na série, ela talvez seja a melhor atriz, né? A melhor figura do elenco em termos cênicos. Ela sabe interpretar. Curse of Chucky é um filme que começou flertando com o Child Play das antigas, com o formato horror que a série tinha nos seus primórdios, e o desfecho não me agradou. Mas grande parte do filme Curse me agradou por ser um filme mais voltado para o horror. E um dos principais, para mim, mais relevantes momentos do filme foi justamente a trajetória de Nika, as vivências dela, o drama dela como uma jovem, né, fadada à cadeira de rodas, tendo que lidar sozinha com aquele boneco dentro de casa. Isso exigia interpretação, exigia qualidade de interpretação. E a Fiona Dourif, independente de ser filha ou não do Brad, de ter alguma facilidade para fazer parte do elenco, me mostrou naquele filme que ela era atriz, que ela não estava ali apenas por causa do pai. Entendem? Ela é a personagem mais marcante daquele filme, o principal elemento daquele filme, Curse of Chucky, que não se provou ser dos melhores na franquia, e em Cult of Chucky, em virtude do texto ruim, das ideias estapafúrdias, aquele filme foi, pelo menos para mim, né, do meu modo de entender, uma bagunça, um fracasso total. Entendo que muita gente gostou, mas não. Mas eu nunca culpei a Fiona Dourif por Cult of Chucky. Eu não gostei das ideias, eu não gostei do texto que foi redigido, da condução do Mancini e do modo simplório como ele amplifica os poderes do boneco, né? Na divisão em vários objetos. Coisa que vai voltar aqui, já voltou, na verdade. Nós temos 2 Chucks, 2 não, 1, né, mas cifrado. As cifras que foram feitas lá em Cult já operando aqui, porque tem o Charles no corpo da Nika e ao mesmo tempo que tem o boneco lá derretido, flertando com a possibilidade de voltar para os braços de Caroline e assim ficar próximo também dos seus verdadeiros alvos, né? Verdadeiros alvos são quem? O trio pateta, né? Jake, Lexi e Devon. Coisa que de fato ele consolida, ele consegue fazer isso ao término do episódio. Nós vemos de maneira muito previsível, né? Era claro, estava evidente que tinha sido isso que aconteceu. O Dom Mancini às vezes ele apresenta coisas muito diferentes, inesperadas, como o caso da Brie, mas na maior parte do tempo percebe-se, né, que ele afirma o óbvio o tempo todo. Para quem não está acostumado com a franquia, talvez surpreenda, mas mesmo assim eu acho muito difícil, porque é muito simples, né? Era óbvio que o Chucky, ao ver o novo modelo do bonequinho, ele ia tomar lugar, né? Entrar no modelo que é o Tommy. Vocês lembram, né, que o Good Guy, o boneco, a franquia fazia modelos, mas com nomes diferentes, né? Tinha Tommy, tinha Chucky, enfim, tinha vários outros nomes. O boneco novo que o pai de Caroline deu para ela, comprou online, é o Tommy. E claro que esta referência aqui é uma referência que está sendo feita ao segundo filme, né, Child's Play 2. Aquele lá do Andy e da Kyle. Tommy. E há mais referências em relação a este filme também aqui no decorrer do episódio. Vou falar disso daqui a pouquinho. Mas enfim, os conceitos de Cult of Chucky, daquele filme horrível, né? E desse poder absurdo que o Chucky tem de dividir-se, né, em vários
de processar vários bonecos, né, corpos diferentes ao mesmo tempo, que foi não explicado, né, mas foi... eu não tenho palavras para descrever. O que o Mancini coloca em Cult of Chucky, aleatoriamente, sem se preocupar com nada, né? Acho que isso aqui é legal, acho que isso aqui é interessante, vou fazer assim, né? Sem dar maiores explicações, desenvolver de fato uma ideia. Em Cult of Chucky, o próprio boneco diz que ele viu, né, um feitiço na internet e que ele trabalhou no feitiço e deu certo. E por isso ele pode picar, fragmentar, né, partes dele, da sua alma, e transferir para vários objetos ao mesmo tempo. Esse conceito não trabalhado, não desenvolvido e tirado do... complementem com o que quiser, vai ser reproduzido aqui, já está sendo reproduzido aqui, né? Ele é horrível, horrível, não gosto, e há poucos argumentos, né, que me façam considerá-lo um conceito bem desenvolvido e não uma ideia simplesmente infantil que o Mancini quis inserir na franquia. Mas, dito isso, nós temos elementos novos em relação a essas transferências múltiplas, a essas fragmentações do Charles Lee Ray como um espírito só. E isso se dá com a Nika, porque há um momento chave no episódio onde o Charles olha para a faca, né? Ele estava lá como Nika Pierce, né? Inclusive de pé. Uma outra coisa ridícula em Cult of Chucky foi o fato do Charles ter possesso o corpo da Nika e magicamente, né, simplesmente a coluna dela ter voltado ativa, né, os nervos terem se regenerado, papum, agora eu estou andando, estou no seu corpo e agora ele se torna funcional só porque eu estou aqui dentro. Ridículo, né? Me desculpa, né? A Nika nasceu paraplégica. Ela não anda desde que ela é um bebê. Foi isso que nós vimos em Curse of Chucky. Quando Charles Lee Ray apunhalou a mãe dela, ele a feriu. E ela nasceu sem o movimento das pernas. Ela nunca andou. Simplesmente o Charles entrar no corpo dela e pum! Agora eu ando. Né? Os meus músculos não estão atrofiados. Os meus nervos que nunca funcionaram de repente funcionam. É uma das coisas mais retardadas que eu já vi em um filme de horror. Desculpe a sinceridade, mas é uma das coisas mais retardadas que eu já vi em filmes de horror. E está lá, em Cult of Chucky. Só que há uma coisa nova nessa jossa que o Mancini fez. É que, digamos que o sistema tem um bug. Talvez seja devido ao fato do Charles ter se dividido em muitos, né, corpos diferentes. E talvez a influência, o poder do espírito dele diminua em virtude disso. Divide-se demais, a influência, o poder, a potência acaba diminuindo. Não foi uma explicação que o Mancini deu. Não foi algo que a série apresentou ainda. Não sei se vai apresentar. Parece-me previsível que talvez ele pode ir por esse caminho. Mas o que nós temos aqui, e que não tínhamos visto ainda em Cult of Chucky, é que existe um bug. Existe uma perda de potência. Então, aqui acontece um curto-circuito. Nika, no caso Chucky, né, estava lá todo numa cena de amor, né, num sesgo ali, não explícito, né, mas parece que a curtida foi longa durante a noite, né, com matança, sexo e muito mais coisas, com a Tiffany na cama, né, Jennifer Tilly e Fiona Dourif estão se dando uns pegas, e em um momento que eles têm as suas frequentes e recorrentes brigas por qualquer coisa, apenas porque a Tiffany sentiu vontade de comer, eles começaram a se insultar um ao outro, né? É bem frequente e recorrente, eu acho que não
não vale a pena desenvolver muito essa questão. Mas enfim, houve um momento onde o Chuck ficou sozinho com um outro rapaz que estava no quarto, ainda vivo. E ele o corta. E quando ele olha para a faca, há um bug. Acontece uma falha de conexão, digamos assim. E por um momento, a Nika volta a si. Ela recupera o seu corpo. O que indica que, primeiro, o espírito não foi separado do corpo. Uma coisa que já tinha sido colocada no final, né, de Cult of Chuck pelas palavras do próprio antagonista no fim daquele filme. Não há essa separação. O espírito não é retirado do corpo. Ele continua habitando, hibernando, né, lá dentro. Mas aqui a Nika volta por alguns instantes e, pum, ela cai, claro, né, porque magicamente a perna dela não funciona mais, os nervos não funcionam mais. Deveria ter sido sempre assim. Eles não deveriam ter funcionado de repente, só porque o Charles Lee Ray entrou dentro dela. Enfim, não estamos falando aqui de possessão demoníaca, tá? O Mancini deixou o Chuck muito, né, overpower com o tempo. Aquela simplicidade, né, aquele conceito que já era overpower, né, no primeiro filme da franquia, hoje ele é 5, 10 vezes muito mais elevado, assim, o nível subiu muito, né? É bem overpower de qualquer forma, mas não para isso, me perdoem, eu não engulo. Mas enfim, Fiona, ou melhor, Nika, voltou a si por alguns instantes, né? Ela volta a ser Chuck quando toma uma porrada, mas por alguns instantes voltou a si. E percebam, é algo que reforça o que eu falei sobre Fiona Dourif, como ela é boa atriz. Ela é a melhor atriz, eu penso que seja, de todo o elenco. Como ela interpreta Nika Pierce de uma maneira completamente diferente de Charles Lee Ray. Ela sabe, ela compreende o personagem que o pai fez por todos esses anos e interpreta ele de maneira perfeita. E 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos depois, ela é Nika Pierce de novo. Na mesma cena, não há cortes abruptos aqui, é algo que acontece ao mesmo tempo. Ela apenas segue o roteiro e ela muda a chavinha, espontaneamente. E nós enxergamos, sentimos Nika Pierce ali. Fiona Dourif, meus caros, é excelente. Ela é muito melhor. Eu diria que o pai dela, levando em consideração a sua filmografia, eu acho que a filha superou o pai. É claro que o Chuck, de Brad Dourif, é um personagem marcante, né? Memorável, histórico. Ficou marcado na história dos slashers. Mas eu não falo desse Brad Dourif do boneco. Eu falo de outros filmes do Brad. Eu acho que em termos cênicos, a Fiona tem mais potencial do que ele, embora ela não tenha tido talvez as mesmas oportunidades ainda. Eu espero que no decorrer da carreira dela como atriz, que ela receba, porque de fato ela é muito boa atriz, muito boa mesmo. Mas enfim, ver o sangue faz com que Nika volte à tona. Então há um elemento ali de instabilidade. O nível das sensações, dos sentimentos, é algo que não afeta apenas o espírito de Charles Lee Ray, mas afeta também o espírito de Nika, que está ali dentro, hibernando. Mesmo que ela não se lembre de tudo que ela fez desde quando a Tiffany a retirou do sanatório, ela não sabe mesmo, ela não se lembra, ela até fica espantada, né? Completamente desorientada, desesperada, quando o jovem diz que ela, entre aspas, matou o cara que está morto ali no quarto. Mesmo que haja essa desconexão, que não haja memórias, algo do sentimento vaza, algo da sensação vaza, e há esses bugs. Então, não sei se vai acontecer, terei de assistir os próximos episódios, obviamente, mas é bem provável que Nika Pierce apareça novamente na série. Espero que isso aconteça.
justamente para aproveitar tudo que a Fiona Dourif tem a oferecer, né? Mas enfim, vamos para coisas não muito agradáveis em relação ao episódio. Little Little Lies, Pequenas Pequenas Mentiras, é um episódio que vem para confirmar todas as suspeitas e também evidências do comportamento de Lexi, de onde ela tira o seu referencial, quem é a pessoa que talvez seja a mais ativa no que compete ao molde do caráter dessa adolescente extremamente irritante, que forçosamente está sendo empurrada goela abaixo dos espectadores como alguém que está se redimindo, digamos assim. Algo que eu não compro, e muito menos de maneira tão superficial assim, Sr. Don Mancini. Mas enfim, o referencial dela, as evidências e as suspeitas foram todas confirmadas aqui na figura materna, que é Michelle Cross, a prefeita de Hackensack. O Mancini faz algo que me agrada muito na representação da mãe de Lexi e, ao mesmo tempo, algo que me desagrada em virtude do que isso gera e provoca na Lexi. Primeiro, o que me agrada. A figura de Michelle Cross é uma figura política, a qual ela veste, anda para lá e para cá, se exibe, desfila, né, exerce poder, levanta a voz para falar com os outros, né, é a sabichona, sabe tudo, enfim. Michelle Cross é alguém que ficou muito acomodada, convenientemente veste a figura do poder político, né, do lugar que ela ocupa, para se aproveitar dos outros, né? A crítica aqui do Mancini é perspicaz, positiva, e não tem como eu reclamar dele quando ele joga merda no ventilador em relação aos parlamentares, seja parlamentar de qualquer lugar do mundo, né? Políticos são como fraldas. E quando ele toca nesta temática, na fala de Michelle, ao dizer que a casa deles, que na verdade não é deles, mas eles moram nela, né, em virtude do cargo que ela ocupa no município. Quando ela diz que a casa deles seria reformada com dinheiro público, né, e quando o marido a questiona, né, reformar a casa com dinheiro público, fazer o povo pagar impostos devido às pataquadas que nós fizemos, né? Mancini está colocando aí o que normalmente políticos fazem: abusar do lugar que ocupam, exercer poder desigual, fazer corrupção, manipular a opinião pública. E a coisa está começando a feder para ela, né? Em virtude desse aumento de assassinatos que leva a Hackensack de novo a seus traumas do passado. A imagem dela está caindo perante a comunidade, né? Algo que o final do episódio mostra, que ali em Hackensack não moram apenas pessoas tapadas. Mas enfim, o exercício de poder e o poder sendo exercido de maneira corrupta é algo que o Mancini traz. E não tem como eu não fazer outra coisa a não ser parabenizá-lo para isso. Quando é para atacar políticos, não há erro, né? Expor corrupção, expor abuso de poder, será sempre algo assertivo. E aqui isso é interessante para que nós, novamente, vejamos em Michelle Cross a adulta potencial que Lexi poderia ser, né? E uma das razões explicativas, não todas as explicações, claro que não, a menina tem sua parcela de responsabilidade, mas temos na mãe um referencial, e um referencial bastante elucidativo para entender por que Lexi faz as coisas que faz ou que fez, né? A falta de empatia, o ar de superioridade, né? O espírito de criança mimada, né? A attention whore, que ela foi várias e várias vezes, o tom que ela fala de menosprezo com os demais, enfim,
São várias coisas que são diretamente conectadas com a mãe. É como se fosse um espelho. É como se Lexi estivesse diante de um espelho que, na verdade, é Michelle Cross. Elas são muito, muito parecidas. Embora não se atentem disso, né? Não tenham esse discernimento. As críticas que Michelle Cross faz a Lexi podem ser feitas à própria Michelle, e vice-versa. Aquilo que Lexi critica na mãe é traduzido na postura, do comportamento dela. Isso é assertivo, meus caros. Mas aí vem uma coisa que me desagrada, e aí é falha do Mancini. Eu me refiro à repentina mudança de postura da Lexi. Ela passou por um evento, um episódio traumático, um boneco tentou assassiná-la. Ela sentiu na pele o que é ser culpabilizada por coisas que ela não fez, embora ela tenha sido responsável por muitas. Algumas ela não fez e tudo caiu sobre ela. E houve uma aproximação que eu achei artificial, forçada, que pouco se justifica devido às graves violências que ela cometeu com o Jake e vice-versa. O Jake tentou matá-la. Eu critiquei esse movimento de aproximação dela e Jake, e agora é um trio, né? No episódio passado, então eu não vou falar disso novamente. Mas o que eu acho ainda mais grave, enquanto erro de continuidade, de plausibilidade, é de repente Lexi passar, ou exibir valores morais que ela não tem, ou que ela não tinha, literalmente há um dia atrás, 2 dias atrás, sei lá. Uma pessoa não muda da noite para o dia, não cria caráter do dia para a noite. E aqui, é claro que há essa questão da relação entre ela e a mãe ser conturbada. Elas rivalizam, né? Há arranca-rabo ali. Elas se machucam, elas se agridem. Mais a Michelle do que a própria Lexi. Mas enfim, o sangue é sujo entre elas. Tem muita sujeira ali, muita coisa que precisa ser tirada a limpo. Isso, em tese, poderia colocar a Lexi numa postura de rivalizar com a mãe, testar a mãe, incomodar a mãe. Mas não é isso. A postura dela com o Jake e o Devon mudou muito. Inclusive o Junior achou estranho. Junior, o sempre alienado da história, e continuará alienado. Inclusive, imagino que ele será uma figura de oposição nos próximos episódios. Mas enfim, ela mudou muito. É uma mudança drástica. Ela não era simpática a nada, não era empática a nada. O ego dela era gigantesco. Ela era insuportável. Aqui ela continua uma Patty, nojentinha, mas ela demonstra ter valores. E é algo que fica muito ilustrado, por exemplo, quando ela confronta a mãe. Quando a mãe sugere que vai usar o dinheiro público para reformar a casa. Ela fala algo no sentido, vou usar o dinheiro do povo para reformar a casa, para reafirmar que Hackensack é uma cidade segura, vou fazer um evento para amenizar as coisas, algo nesse sentido. Para falar a todos que as coisas estão bem, que o índice de violência, a marca que eu atingi, não caiu tanto assim, que a cidade continua sendo um dos lugares mais seguros do país. E Alex vira para a mãe e diz: você vai mentir, né? É isso que você vai fazer. E de fato, é hipocrisia, é mentira, é uma máscara, é dissimulação, é o político sendo político, enganando a sua massa de manobra, que fica aí de maneira retardada, defendendo interesses individuais de políticos ao invés de defender interesses coletivos. Quem faz isso é idiota, e o Mancini expõe
ou dá margem para a crítica, né, dessa idiotia social. Mas a Lexi, ela critica essa postura, essa personagem política da mãe e a hipocrisia, a mentira dela, né, de dizer aos cidadãos de Hackensack que tudo está bem, ao mesmo tempo que literalmente os rouba para reformar a sua própria casa, para consultar a besteira que eles mesmos cometeram. E é um tipo de moralidade, é um tipo de bússola que a personagem antes não tinha. Ela não tinha ética. E de repente, abruptamente, Lexi já é a boazinha. Lexi agora tem consciência, porque foi vítima, né, do boneco, porque se tocou, entre aspas, do mal que fez a Jake, quando na verdade a postura dela era mais defensiva do que de autoconscientização. Eu me lembro de Lexi agradecendo a Jake pelo fato de não tê-la soltado, né? Naquela cena onde ela ia cair e o Chuck queria que o Jake a soltasse, a matasse. Mas um real pedido de desculpas, ou de aparentar culpa mesmo, remorso por aquilo que ela fez, eu ainda não vi. Isso ainda não aconteceu. Culpa paira o personagem do Jake, porque ele é responsável. Ele é responsável por tudo que aconteceu naquela casa, na casa dos Cross, quando ele levou o boneco, deu carta branca para o boneco ir para lá. Deixou o boneco com Caroline. Então ele é culpado. Ele é responsável por aquilo. Inclusive pela morte do bostão do Oliver. Não dá para tirar tal responsabilidade. Mas o sentimento de culpa é muito mais presente no Jake do que na Lexi. E eu estou dando apenas um exemplo, apontando, né, nuances textuais. E ela não tinha ética. Ela não tinha valores que apontassem para esse tipo de questionamento. Você vai mentir para o povo? Vai dizer que tudo está bem ao mesmo tempo que os rouba? Isso não é Lexi. Isso poderia ser a Lexi. Isso poderia ser quem a Lexi viria a se transformar depois de um tempo, depois de uma vivência mais estendida com os personagens, talvez. Mas aí eu retorno naquilo que eu tinha falado antes, dessa questão da artificialidade e dessa condução abrupta do Mancini, da falta de desenvolvimento. Percebem agora? Notem, esse é o acento da minha crítica. Não é que a Lexi não poderia se transformar. As pessoas podem mudar. As pessoas podem ser educadas. Transformar a si mesmo é sempre uma possibilidade. A questão não é essa, do fato dela ter mudado. A questão está em como ela mudou. O meio-campo necessário para que haja uma mudança tão drástica. E isso não foi trabalhado, isso não foi sistematizado. O Mancini não trabalhou, ele não escreveu tal desenvolvimento. Imaginem uma redação com introdução, desenvolvimento, conclusão. O Mancini fez introdução e ele pulou para a conclusão. E este é o pior defeito de Mancini como roteirista. E o que faz dele, né, um péssimo roteirista. Ele é horrível. É justamente isso. As suas redações têm introdução e conclusão. Mas ele não trabalha no desenvolvimento, no meio campo, na argumentação, na justificação dos seus conceitos. Ele só joga tais conceitos. Ele precisa que a série
siga um caminho para atender seus objetivos, suas reais intenções, mas ele não prepara o meio-campo, ele não desenvolve o texto. Ele é apressado demais, é abrupto demais, e isso faz com que o texto dele fique juvenil, sem ideias e abrupto, superficial. É difícil aceitar. É muito artificial, entendem? O trato dramático que ele inseriu neste episódio, naquilo que eu apontei antes, no princípio de uma relação entre Jake e Devon, na verdade não o princípio, né, mas o desenvolvimento, né, aquilo que se segue, ou então a forma como Bree agora se apresentou e a real problemática que acontece com a personagem, né, que a envolve, e isso também deveria ser feito com a Alexei. Não deveria ser tão abrupto. Agora ela já é da turminha do Jake e do Devon e está distante do Junior, o que gera lá um ciúminho, né? Acentua ainda mais o desgaste, a tensão que existe entre ele e o Jake. Enfim, parece criança escrevendo. E gera, dentro de um mesmo episódio, que é um episódio melhor que o anterior, muito melhor, a instabilidade. É esta instabilidade o principal problema de Chuck, da série. Pelo menos a meu ver. Há algumas coisas sendo inseridas só por inserir, só porque o Mancini acha que vai ficar legal, ou só porque ele quer fazer menção a algum outro filme da franquia, ou então um filme externo. Chuck, a série faz homenagem a vários outros filmes, aqui também continua tais homenagens, né? Mas enfim, é uma inserção, mas que falta algo fundamental para todo o texto, que é o quê? O argumento, a razão de ser, né? O fio condutor que torna as cenas, todo o contexto plausível. Querem um exemplo? O Tommy, o novo boneco de Caroline. Tem uma cena no episódio que Alexei testa o boneco. Espanca o boneco na frente da menina, né, da irmãzinha, da mãe e do pai. Aquilo ali não é Alexei, tá? É claro que é Alexei do ponto de vista do Mancini. Ele fez com que a personagem fizesse isso. Óbvio. Mas não é na Alexei que ele está pensando. Ele está pensando em quê? Em Child's Play 2. Brinquedo Assassino 2. O segundo filme da franquia. Porque isso aconteceu lá. É um evento que remete a outra obra, para os fãs ficarem felizinhos. Ele está lembrando dos filmes antigos. É só isso, meus caros. Aquela cena diz muito pouco em relação a Alexei ou à própria série como um todo. Não tem relevância, além de ser também estapafúrdia. Porque aqui eu posso contra-argumentar. Contra-argumentar uma coisa que nem tem argumento, né, na verdade. Uma coisa que nem tem argumento, perdão. Como Alexei... O que leva Alexei a testar o boneco daquele modo? Nós, espectadores, conhecedores dos outros filmes da franquia, sabemos que o Chuck pode estar naquele boneco, certo? Certo. Mas nós temos um conhecimento, acesso a vários elementos da franquia que aqueles personagens ali não têm, ou não deveriam ter. Percebem? O nosso conhecimento é amplamente muito mais vasto do que tudo que o Jake, o Devon, Alexei conhecem juntos. Corvo, mas eles viram na internet matérias de vários casos relacionados ao boneco, ao Charles Lee Ray
Então eles sabem sim, sabem não. Esses aspectos sobrenaturais, eles não são tragos à tona. Os personagens não têm muito claramente como isso funciona. Alguns mais antigos veteranos, como por exemplo o Andy, que ainda vai aparecer na série, sabe. Mas é o Andy. Mas o Andy não compartilhou esse saber, esse conhecimento com os demais. Então, Lexi não sabe que o Charles Lee Ray pode passar o espírito para outro boneco. Do boneco que ele está para outro. Ela sabe que o boneco Charles, né, Chucky, aquele derretido, existe e atacou. Mas ela não tem um conhecimento profundo disso. Ou não deveria ter. Mas uma cena como esta, que é um easter egg, né, pura e simplesmente, é apenas uma menção, ignora isso. O Mancini, ele não se preocupa tanto com aquilo que ele faz. Ele é impulsivo. Ele sente vontade, ele acha legal, ele vai e faz. Mas ele não pensa nas consequências que isso pode acarretar nas obras dele. E esse é um defeito muito claro que ele tem também. Os personagens não deveriam saber tanto, certo? Mesmo lá com aquelas matérias, aquele acesso a informações, né? Entre aspas, informações entre aspas, que o Devon teve ao fazer suas pesquisas na internet pelo celular. Entendem? Quem tem conhecimento profundo do lore, no que diz respeito ao sobrenatural nesta franquia, são 3 pessoas. Apenas 3. Charles, Tiffany e Andy. São aqueles que mais conhecem. Há alguns outros personagens que têm conhecimento aproximado. Muito mais do que as pessoas que não tiveram envolvimento ou pouco envolvimento. A gente pode apontar, por exemplo, para Nika e também para Kyle, de Child's Play 2. Mas além deles, não seria algo plausível os personagens, todos os personagens começarem a desconfiar de bonecos, outros objetos, assim do nada, entendeu? Alex poderia ficar incomodada ao ver um boneco novo em casa? Claro! Aquele boneco, aquele modelo de boneco tentou matar ela. Claro que ela ficaria incomodada. Quando uma criança, um jovem, um adulto tem uma experiência traumática com um objeto, ele não quer saber daquele objeto, quer longe. O objeto se torna algo aversivo, certo? É plausível isso. Mas agora achar que o Chucky, né, está naquele novo boneco? Foi apenas uma tentativa, né, de agradar os fãs mesmo, fazendo essa conexão com o segundo filme do que qualquer outra coisa. Mas isso cria, né, esses percalços, esses momentos cringe, digamos assim. Então a Lexi batendo no Tommy é um momento bem patético. Pra mim, muito patético. E patético também foi o momento da cena da lixeira, né? Os 3, e a maneira forçada como se tornaram amiguinhos, né? Os 3 patetas. Gosto desse termo, dessa expressão, 3 patetas. Acho que eu vou adotar ela. A cena da lixeira, ela é muito constrangedora. Quando eles tiram o boneco do lixo, começam a chutá-lo, colocam dentro do saco, é muito superficial, muito tosco. É mal pensado, é mal filmado, é mal interpretado. É tudo ruim naquela cena. Mas, do ponto de vista lógico, tá? A cena em si ela é mais lógica do que a cena da Alex atacando o boneco. Quando ele está com a Caroline, testando o novo boneco. Porque denota ingenuidade. Eles são ingênuos, pegando o boneco estragado, chutando, quebrando e comemorando. Acabou! Viva! Ridículo. Mas mais plausível. Porque eles são ingênuos. Aquela cena, né, revela o desconhecimento, o despreparo.
como eles são, né, cordeirinhos, bobinhos. Isso sim é mais condizente, certo? Do que a cena da Lexi com o boneco na primeira vez que ela o vê. Percebem mais ou menos como eu estou pensando a questão? Embora sejam duas cenas patéticas, de Lexi com o boneco pela primeira vez, o novo boneco, assim, ela é ridícula como a cena da lixeira e do boneco sendo quebrado, o velho boneco, a carcaça dele. Mas a ingenuidade, né, a artificialidade da segunda, ela ainda me soa um pouco mais plausível, levando-se em consideração o grau de conhecimento que os três tinham sobre a questão, sobre o Chuck, o Charles, enfim, tudo o que acontece de sobrenatural na série. É claro que lá no fim do episódio, eles vão se dar conta de que não, Chuck ainda está entre eles. A surpresa ali, ela é mais condizente. Muito mais condizente que a desconfiança, porque o método não é claro para ninguém. Só é claro para ele e para Tiffany, que reapareceu aqui como Jennifer Tilly. Loira. Era ruiva e agora é loira. Só para ele, Tiffany e o Andy. Mais ninguém. Então, eu penso que é necessário mais cuidado do Mancini quando ele quiser fazer tais menções. Mas enfim, o podcast está ficando muito longo. Só tenho mais duas coisas a citar. Uma delas é a cena de Tiffany e Chuck, sobre como eles se conheceram. Eu poderia passar sem isso. Não acrescentou em nada e foi uma cena que apenas reforça a artificialidade do Mancini. Como ele faz coisas mó nada a ver. Não acrescenta em nada. Não esclarece nada. Não fortalece nada do que já havia sido colocado apresentado em Bride of Chuck, por exemplo. É tosco. Qualquer criança de 5 anos escreve aquilo ali. Mentira, de 5 anos não, porque a cena é pesada. Muito grotesca para uma criança de 5 anos escrever. Mas é mentalidade juvenil, entendem? É nesse sentido. Muito fraquinha. A cena de Fiona com a Jennifer, né? Aquela sim eu gostei. Ali tá bom. Mas essa do flashback, de como eles se conheceram, é muito tosco. Muito tosco. Eu acho que nem preciso falar muito sobre ela, porque acho que não vale a pena. Não tem nada de refinado ali para ser trabalhado, ser comentado. É muito tosco. Muito aleatório. Sem devido tratamento. E uma cena que eu gostei, mais uma que eu gostei, foi uma cena de humor, por incrível que pareça. Eu sou um fã de Child's Play, das antigas, gosto do primeiro e segundo filme, porque eram filmes de terror. Eram mais voltados para o horror e não tanto assim para o cômico. Eu tenho apreço por Bride of Chuck, Noiva de Chuck, por aquilo que ele é. Foi um filme que me divertiu, embora eu não teria ido por aquela direção. Não é a direção mais agradável para o meu paladar. Mas aquele filme é bom. Ele é divertido como um comic horror. Isso é inegável. Sem falar que o design da boneca, né, da Tiffany, é maravilhoso. A boneca é muito bonitinha. Aquele vestidinho de noiva, né? Cabelo loiro que ela mudou, batom preto, pintinha, botinha, né? O comportamento de poia da Tiffany. A Tiffany é bem interessante a bonequinha. Então eu não tenho muito o que reclamar de Bride of Chuck como um filme de humor. Gosto, me divertiu na época. Então a minha resistência não é ao humor, necessariamente também, embora eu prefira o horror. Mas é como ele é introduzido. Se é plausível, se encaixa, se não quebra, né, com o teor, a ambientação do que está acontecendo
na dinâmica, na narrativa do episódio, enfim, é mais por aí. E aqui o Mancini voltou a me divertir. Eu me diverti com uma cena nesse episódio, e é logo no começo, na cena onde a Caroline não aceita o Chuck deformado, o pai dela joga, né, pelo duto de lixo do hospital, ele vai parar junto com todo o lixo descartado, ele cai, né, numa espécie de caçamba cheia de lixo e que continha seringas, e as seringas perfuram o Chuck várias e várias vezes. Eu ri com aquela cena, ri muito com a maneira como ele reage, né? Ele fala, essa droga, né? Essa aqui é da boa. Não vou falar os palavrões que ele fala, até porque eu não quero que o meu vídeo tenha problemas aqui no YouTube. Mas enfim, é como se ele dissesse, né? This is the good shit. Adoro hospitais. Ele tá todo drogadão, né? Ele caiu na caçamba cheia de lixo e vários tipos diferentes de seringas com drogas perfuraram ele. Ele ficou louco de tudo. É uma cena simples, mas que diverte, atrai o riso, mesmo para alguém que aprecia o horror, mais um clima, né, mais tenso, como eu aprecio. Eu gosto do horror e não tanto assim do comic, do humor da franquia. Mas é uma cena muito, muito divertida, principalmente quando nós levamos em consideração que é mais uma homenagem, né, da série para filmes de horror. O Don Mancini tem feito isso por vários e vários anos. Ele fez isso nos filmes dele e continua fazendo aqui. A série já teve referências a muitos e muitos filmes de horror. E dessa vez aqui foi Jogos Mortais. Para ser mais exato, o segundo filme da franquia, né? Saw 2. Essa referência aqui é a Amanda, a personagem Amanda, quando o Xavier pega a Amanda no segundo filme e joga ela numa piscina, né, num poço cheio de seringas, e ela fica toda perfurada. É claro que ela morre de dor, né? E é uma cena assim bem difícil de assistir. Não porque ela é pesada, mas dá um sentimento ruim na gente, né? Agulhas perfurando nosso corpo, em todas as partes possíveis. É duro. Aqui é uma referência que está sendo feita. É o Chuck sendo jogado num vão, né? num poço de seringas, só que levando para o humor negro tradicional, mais típico de Bride of Chucky e os filmes seguintes. Foi engraçado, confesso. Eu dei boas risadas com aquela cena. Mas enfim, já falei demais. E a única coisa que eu tenho a reafirmar é o meu agrado por mais uma contribuição muito boa deixada por Fiona Dourif, que para mim, só por causa desse episódio, já fez dela o principal destaque da série. A Fiona é muito boa. Espero ver muito mais coisa com ela. Mais do que a Jennifer Tilly, que retornou. Ao contrário da Fiona, a Jennifer Tilly não é tão boa atriz assim. Só que, para fazer a Poia da Tiffany, ela é bem, bem melhor. Embora eu prefiro que, na forma de representar, que ela o faça apenas com a boneca. Eu tenho saudade da boneca, eu gosto da boneca. O design todo arrebentado, estraçalhado, costurado do Chuck, eu não gostei. Eu prefiro esse design mais clean que o boneco tem. Mas a Tiffany, eu adorei o design da Tiffany. Eu espero que alguma vez eu possa ver a bonequinha de novo em ação. Algo que o filme Cult of Chucky, aquela jossa lá, deu margem, né, no final. Tinha uma Tiffany no banco de trás. Então eu espero ver a boneca de novo. Ela é a melhor versão que a Tiffany tem a oferecer. A bonequinha. Embora a personagem mesmo não goste muito da ideia. Mas já que essa concepção, esse conceito de cifra de alma, né, transferência para vários objetos, passou a ser partilhado com a Tiffany também, eu espero ver a bonequinha pelo menos mais uma vez. Ela é fantástica. E espero que ela esteja com aquele
perfil gótico dela, também é muito bonitinho. Mas é isso, sem mais papo, chega, tá bom? Abraço a todos, saudações corvides.